Se vivemos plenamente o amor, então ele pode ir embora. Se vivemos tudo o que aquela relação poderia dar, então estamos livres. Nada nos prende, não há pendências. Hoje nós vamos falar sobre um livro bem legal, que é Amar ou Depender, de Walter Rizzo, um psicólogo clínico bem legal. Esse livro ele é super curtinho, então a gente vai usar ele como base também nessa reflexão de hoje. E eu recomendo vocês lerem. Foi o livro que eu li mais rápido, assim. Eu li em menos de uma semana, porque o tempo meu é um pouquinho corrido. Mas é muito gostoso de ler e é muito interessante, porque ele traz bastante relatos clínicos sobre dependência emocional. E a gente não sabe o que é dependência emocional até ler esses relatos. Primeiramente, né, eu quero primeiro trazer um problema que me deixa bastante aflita, que é a sociedade de agora e como os jovens de hoje em dia pensam e tratam as relações. A gente não pode também ignorar o fato dos feminicídios que estão acontecendo aqui no Brasil. Os casos, assim, só aumentam a cada ano que passa, e isso é bem preocupante, traz uma reflexão pra gente sobre cultura, sociedade e o que que a gente tá pregando de valores, sabe? A educação, o que que tá sendo pregado, o que que tá sendo posto pra nós, né? É bem interessante falar sobre isso. Hoje eu tive aula sobre behaviorismo, e na minha aula de behaviorismo, a minha professora estava comentando sobre o poder da palavra, porque o ser humano, ele evoluiu não pela consciência de saber que ele é ser humano, mas pela linguagem. A gente consegue se comunicar com as outras espécies pela linguagem, e isso é o que nos diferencia dos outros animais. E a linguagem, ela é muito importante, a palavra, ela é muito importante, porque é a partir dela que você tem os seus estímulos para agir da forma que você age. Não querendo trazer uma crítica a gostos, costumes e tudo mais, mas uma crítica aos valores pregados na nossa sociedade, que acabam influenciando bastante. Claro que a gente já tem o machismo, né, estrutural, que já afeta muitas pessoas, inclusive os homens, porque muita gente acha que o machismo só afeta as mulheres, e não, o machismo também afeta os homens. Mas toda essa estrutura já acaba condicionando a mulher àquele lugar de ser dependente. E isso é bem preocupante, porque não que homens não possam ser também dependentes afetivos, tanto que eu conheço alguns que já foram ou que são dependentes. Mas não podemos ignorar as estatísticas de que acaba tendo mais casos de mulheres dependentes do que homens dependentes, por causa de todos esses valores pregados, de que mulher tem que ser tratada como objeto, é descartável, é substituível, e tudo isso vem, opinião polêmica, nas músicas. Cara, eu posso estar super, super, super enganada, mas eu vou colocar a minha opinião, tá? Lembrando, minha opinião. As músicas brasileiras, não todas, obviamente, mas vocês já sabem de qual que eu tô falando, que é o funk, ele sexualiza, objetifica e trata a mulher como um objeto. E eles não, tipo assim, não é igual na época da ditadura, que era bem sublime, sabe? É uma coisa bem explícita, eles deixam bem claro que eles estão tratando a mulher que nem puta mesmo. E isso é bem bizarro, porque quando você vai conhecer alguém lá dos ápices dos seus 12 aos tantos anos assim, um adolescente pequenininho que acabou de entrar na puberdade já sabe os funks que estão sendo mais tocados e mais famosos, e a maioria deles objetifica a mulher, trata a mulher como uma porra, né? E, gente, 2026, mulher ainda é objetificada. Mulher ainda é tratada como um objeto de conquista que, quando não serve mais, você substitui e troca, ou uma moeda de valor, assim, pra você se gabar pros outros. Estranho. Enfim, vamos tentar assimilar agora, na verdade, entender a conexão entre o livro e esses casos, né? O livro ele cita bastante caso de mulheres que são dependentes. A maioria do caso são mulheres dependentes. Eu posso estar enganada, mas eu lembro só de um relato, que era um homem que era dependente afetivo de uma amante, mas de resto
era só mulher. Que chegava pro Walter, né? E relatava os casos de, tipo, eu não consigo largar meu marido, mesmo que ele esteja da minha filha. Tipo, uns casos assim, que você para pra ler e fala, caraca, cara, como? O que que leva uma pessoa a ser dependente, assim, de outra pessoa? Porque, se você for parar pra pensar, você viveu a sua vida inteira sozinha, sem precisar de um homem. E agora, você precisa de um homem? Você sem ele não vai ser mais nada? Tipo, todos esses anos que você viveu, vamos supor que você tem 40 anos. 20 anos da sua vida você viveu sem precisar de um homem. A partir desses 20 outros anos você precisa de um homem? Você não consegue ficar sozinho? E, obviamente, isso não é culpa da mulher em si, sabe? Definitivamente a vítima não é culpada. Mas é interessante a gente trazer pra reflexão na nossa mente e pensar assim: aquela pessoa, eu preciso dela pra sobreviver? Porque o básico é o que eu preciso. O que que eu preciso? Respirar, comer, dormir e fazer as minhas necessidades. É isso que eu preciso pra sobreviver. E é isso. Agora, tem todo um contexto também, né? O que acaba prendendo muitas das mulheres hoje, se não for por questões financeiras, né? Obviamente, ou medo até então do parceiro, falando de casos mais leves, né? É a própria insegurança. No final, é sempre sobre nós mesmos, né? Sempre sobre nós mesmos. Se a gente parar pra pensar, a gente tem tanta insegurança e tanto medo de perder aquela pessoa que a gente não para pra refletir do porquê que esse medo surgiu. Por que você tem medo de perder aquela pessoa? O que aquela pessoa tem que você não pode perder por nada na Terra? O que ela tá te oferecendo, sabe? Uma coisa que eu acho muito interessante sobre dependência emocional é que ele fala no livro também, o Walter, que é bem parecido com dependência química. E a dependência química, você vai fazendo o corte da droga de imediato. Você não vai diminuindo as doses, você corta aquilo de imediato, porque pra pessoa vai ser torturante passar pela... Como que é o nome? Enfim, vocês lembram o nome, né? Passar por aquele processo, mas depois ela vai estar recuperada. O corpo já vai ter se acostumado, entendeu? Só que é mais difícil quando a sua droga é uma pessoa. Porque quando a sua droga é uma pessoa, ela tá muito acessível mesmo. Não tem um custo financeiro para você sustentar aquilo. E ela pode se adaptar às suas necessidades, entende? A pessoa que você tá dependente, ela pode estar muito ciente de que você é dependente nela e ela vai fazer tudo para te prender. Isso é bem bizarro. Uma coisa que ele fala no livro, que eu acho muito interessante, é que ele fala assim, que as pessoas normalmente que manipulam, né, elas fazem esse negócio de dar presentes e fazer merda. E aí, quando elas dão um presente, tipo, elas fazem merda e elas dão um presente logo em seguida, você pensa, porra, a pessoa não é tão ruim assim, porque ela tem pontos bons, entende? E é muito difícil lidar com tudo isso, porque a sua mente fica muito confusa. Mas você tem que entender que até que ponto é você e até que ponto é a pessoa. Até que ponto é sobre o que a pessoa é pra você ou até que ponto é sobre como ela faz você se sentir, sabe? Você é dependente emocional naquela personalidade, naquela pessoa, ou no que ela faz você, ou na forma que ela faz você se sentir, sabe? Por exemplo, eu namoro, sei lá, um menino, e aí ele faz eu me sentir bem porque ele manda mensagem assim sensata, porque ele faz isso, aquilo, e eu me sinto bem comigo mesma por causa do que ele faz. Mas ele é um cuzão, ele é chato, ele é irritante, ele é não sei o quê. Então, assim, você não gosta da pessoa. Você gosta do que ela te oferece. Então, até que ponto é sobre você, sabe? Eu acho legal pensar sobre isso. A dependência emocional, ela é uma coisa muito comum hoje em dia por inúmeras questões. Acho que uma delas é a insegurança mesmo. Porque hoje em dia as pessoas são muito mais inseguras. Eu também tenho outra opinião, que eu acho que é sobre... Eu acho que é por causa das redes sociais. Cara, quando você tá
imerso numa cultura que só valoriza questões superficiais, você acaba pensando de forma superficial. E aquilo acaba te causando muita insegurança, entendeu? Não, porque ele vai me trocar por uma pessoa mais bonita. Mas só porque a pessoa é mais bonita, entendeu? Ele vai te trocar só porque a pessoa é mais bonita, só porque ela é mais bonita que você, sabe? É só sobre questões supérfluas. Porque se você for parar pra pensar, você não se conhece direito. E você também não conhece o seu parceiro direito. E o seu parceiro também não se conhece direito. E não te conhece direito. Por quê? Porque vocês não estão preocupados em aprofundar relações. As pessoas hoje em dia estão preocupadas com aparência. E eu posso dizer que é por causa de rede social. É a minha opinião. Eu posso estar enganada, vocês podem me refutar nos comentários, argumentar sobre. Mas eu acho muito que é sobre rede social, sim. Porque depois que começou a ficar na moda essa questão de só tratar assuntos superficiais e ser superficial, isso acabou aumentando muito a insegurança nas pessoas. E acaba que elas criam uma necessidade de ter aquilo, mesmo não gostando daquilo, mesmo não sentindo a necessidade daquilo, por não se sentir suficiente, sabe? E eu acho que a dependência emocional acaba surgindo desse ponto também, sabe? Eu não posso largar ele porque eu não acho que eu vou conseguir coisa melhor. Mas ele pode conseguir coisa melhor. Entende? É um raciocínio que não faz muito sentido. Mas é muito interessante. Mesmo lendo esse livro e procurando artigos por fora pra ler também, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu pesquisei também um artigo que fala sobre por que os homens traem. Eu achei esse artigo o cúmulo do absurdo por causa dos relatos que apresentou na pesquisa, né? Mas é muito interessante porque parece que a pessoa tá dando voltas e voltas e voltas e voltas e não chega a lugar nenhum, não chega a nenhuma conclusão. Porque é um ensinamento que foi colocado pra você e que você não sabe que você tem isso. Até você parar, botar a mão na consciência e falar, putz, acho que deu muito normal. Tipo, caraca, a pessoa não é só isso, né? Eu não sou só isso. E é isso, gente. Porque hoje em dia é só sobre isso sim. As pessoas não vão mentir. As pessoas, elas acabam pensando mais nas aparências e no que elas... na forma que as outras pessoas veem elas, do que como elas se enxergam, como elas se veem, sabe? Isso é muito deprimente. É muito comum também ter dependência emocional quando você é adolescente. E é bem interessante porque a fase da adolescência é a fase que você tá mais inseguro. Se bem que a insegurança é pra vida inteira, né, gente? É que adulto sabe disfarçar ou expressar de outras formas. Mas adolescente, ele deixa bem claro quando ele tá inseguro. E surge a dependência emocional, sabe? Então, assim, você sempre tem que pensar que, caso você seja dependente emocional em alguém e você já tenha conhecimento disso, que você sofre bastante com uma relação que você não quer mais manter, mas você sente a necessidade de manter, começa a pensar em você, sabe? E o autoconhecimento, meu professor falou ontem isso também na aula de behaviorismo. O autoconhecimento, ele é social, ele surge a partir do seu convívio com outras pessoas. Então, não fica imerso naquela realidade de que a pessoa é só isso, você só tá naquele mundinho, é só aquela pessoa, você e ela, a casa dela, sua casa, a casa dela, sua casa, a casa dela. Vai viver, conhecer outras pessoas, não na intenção de se relacionar sexualmente ou de forma romântica, mas vai conhecer outras pessoas para conhecer outras coisas, entendeu? Vai perceber que o mundo não é só aquilo. As pessoas, quando elas forem falar com você, elas vão te trazer reflexões, perguntas que você nunca tinha pensado antes. E você vai começar a pensar, porra, nossa, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. E é só quando você começa a ampliar a sua visão de mundo que você começa a perceber o buraco que você tava, entende? Dependência emocional é uma coisa que você tem que tratar com um psicólogo. É uma coisa séria, pode acarretar, assim, problemas como a gente tá vendo hoje nos jornais. É importante que você se conheça, mas vendo esse vídeo, eu espero que você reflita um pouco sobre quem é você de fato, o que você gosta, o que você deixou de gostar, sua personalidade. E procura se conhecer. Fala, porra, se alguém tá namorando comigo, né? Se alguém gosta de mim, se alguém já gostou de mim,
Se tem pessoas em minha volta, é porque eu tenho alguma coisa que eu não sei o que que eu tenho, mas eu quero descobrir, sabe? Então é isso, gente. Procurem descobrir quem vocês são, o que vocês gostam e coloquem aqui nos comentários. Tchau!